nas sombras das montanhas Apalaches. Nas profundezas das montanhas dos Apalaches, onde o silêncio das florestas se mistura ao sussurrar do vento entre os pinheiros, havia uma pequena vila esquecida pelo tempo. O lugar, conhecido como Vale das Névoas, era envolto por uma aura antiga, como se ali o mundo não tivesse mudado em séculos. Os moradores, descendentes de antigas famílias pioneiras, carregavam consigo histórias passadas de geração em geração. Mas havia uma lenda que ninguém ousava contar alto demais. Dizia-se que quando a névoa descia densa pelas manhãs, escondendo as trilhas e tornando as árvores vultos fantasmagóricos, as montanhas despertavam. Os antigos acreditavam que os Apalaches não eram apenas montanhas, mas gigantes adormecidos, guardiões de algo que o homem jamais deveria descobrir. Alguns lenhadores relatavam ouvir sussurros inexplicáveis entre as folhas. Outros que contavam que trilhas conhecidas desapareciam como mágica quando caminhavam sem respeito ao solo sagrado. E foi assim que, em uma manhã fria de outono, um jovem chamado Eli Carter, cansado da rotina na vila, decidiu desafiar as montanhas. Armado com nada além de uma bússola velha e um machado de seu avô, ele prometeu retornar com uma história que silenciaria os temores dos mais velhos. Superstição! As montanhas são apenas montanhas, gritou Eli antes de partir, sua voz ecoando pelo vale como uma afronta ao silêncio que habitava as alturas. Durante horas, ele subiu por trilhas cada vez mais íngremes, sentindo-se observado, embora nenhum ser vivo se revelasse. A névoa o cercava como um véu espesso, e aos poucos, ele perdeu a noção do tempo. Quando o sol já não atravessava o dossel de árvores, ele percebeu que estava perdido. Foi então que escutou um som grave e profundo, como um rosnado distante de algo colossal. As folhas no chão tremeram, o chão sob seus pés pareceu se mover, quase com uma respiração. Eli parou, prendendo a respiração. Olhou ao redor, buscando alguma lógica no que acontecia, mas viu apenas pedras antigas e árvores retorcidas, suas raízes serpenteando como dedos na terra. Quem está aí? Perguntou, a voz embargada pelo medo. Não houve resposta, apenas o som crescente do vento, que agora soava como vozes distantes. Desesperado, Eli tentou correr de volta, mas cada passo parecia levá-lo mais fundo na montanha. Ao olhar para cima, ele viu silhuetas escuras entre a neblina. Formas enormes, quase humanas, moldadas pelas rochas e pelas sombras. Seu coração disparou quando percebeu. As montanhas pareciam estar olhando para ele. As pedras sob seus pés não eram apenas rochas, eram costelas. O chão que pisava não era estático, era o corpo adormecido de algo ancestral. Eli jamais voltou ao Vale das Névoas. Alguns dizem que ele foi engolido pela própria montanha. Outros sussurram que ele encontrou um segredo tão antigo quanto o mundo e escolheu nunca mais retornar. Desde aquele dia, os mais velhos voltaram a advertir seus filhos. Respeitem as montanhas, pois quando despertam, elas cobram seu tributo. E assim, o Vale das Névoas permaneceu silencioso, enquanto os Apalaches seguiam adormecidos, ou talvez apenas esperando, na quietude de suas vastas sombras.